conhecendo, foi se encantando com a fé e com Nossa Senhora. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no dia a dia como modelo e da experiência do Miss Universo. Como foi essa experiência, se conhecer? Você já, aos 9 anos, já iniciando como modelo, já tinha alguma experiência de fé em família? Foi algum fato específico, algum evento que virou a chave, que te fez te aprofundar e querer conhecer um pouco mais sobre a fé católica? Conta um pouquinho pra gente como foi isso. A minha vida inteira, eu sempre tive contato com os 10 mandamentos. A minha mãe e meu pai sempre me criaram baseado nos 10 mandamentos. Então, acho que veio baseada da fé. Então, a minha vivência, toda a minha criação foi baseada nisso. Mas exatamente com a igreja católica, aquele contato, viver em comunidade, veio só a partir dos meus 9 anos. Apesar de, claro, ter estudado em um colégio católico. Mas, assim, foi sempre aquela coisa. Tem o catolicismo, mas não era algo obrigatório, não era algo majoritário, enfim. Existia esse contato ali na escola. Inclusive, a minha primeira Eucaristia foi na escola. Antigamente tinha muito esse costume, né? Não sei se hoje mais. Mas, assim, eu fui criada nesse ambiente. Mas o que realmente virou a chave na minha vida foi realmente aos meus 9 anos, quando meu pai faleceu. Foi algo muito marcante para mim, para minha família, porque ele era o nosso alicerce, não Deus. Era o meu pai, que era o provedor, que nos dava aquela certeza de que tudo estava tranquilo, de que tudo se resolveria, de que tudo estava bem. E aí, quando o meu pai faleceu, é como se realmente a gente perdesse o chão. Somos 5 filhos, 3 do primeiro casamento do meu pai, e mais eu e meu irmão mais novo, do segundo casamento, por parte de mãe e de pai, tem mais um irmão, no caso. Então, somos 5. Então, de 5, só eu, mulher. E era o sonho do meu pai ter uma filha mulher. Então, eu era, assim, o xodó da vida dele. Eu era apaixonada pelo meu pai. Então, foi muito sofrido para mim esse período. Eu até desenvolvi síndrome do pânico. Tão novinha, eu fiquei realmente muito mexida com o que aconteceu. E eu lembro até de uma experiência que eu nunca compartilhei essa experiência assim publicamente, mas no dia que meu pai faleceu, ele faleceu na madrugada. E eu sonhei com ele voltando para casa, me abraçando. E eu lembro que no sonho eu chorava muito, falava: pai, eu tava morrendo de saudade de você, ainda bem que você voltou para casa. E nós dois chorando no sonho. E depois ele ia embora. Então foi realmente como se fosse uma despedida daquele momento. E aquilo foi muito marcante para mim. Foi, acho que talvez minha primeira experiência assim Mística. espiritual, mística. Uhum. Até então eu só era uma menina normal que não ligava muito pra fé. Vivia ali, me considerava católica, mas não tinha muita essa vivência. E aí, com 9 anos, a minha mãe, depois de passar por alguns lugares, alguns caminhos, que acho que foram muito educativos para ela, ensinaram muito para ela, uma amiga nos indicou a igreja católica, um padre muito querido, que tinha uma missa maravilhosa, que ele era quase um psicólogo, esse padre. O padre Newton, inclusive. Um beijo, padre Newton. Deus abençoe, senhor. A partir daí, a gente começou a frequentar a igreja católica. E aí, começamos realmente a servir a minha mãe no bazar, também na parte da liturgia. E eu e o meu irmão, mesmo ele não tendo idade, ele começou a me acompanhar nas formações para ser coroinha na igreja. Eu nem sabia o que era na época, me convidaram, eu falei: eu vou. Quando é coisa de Deus, a gente nem se questiona, né? Nem Já para usava pensar. a coroinha, né? Ai, Já Jesus. Deus já tava trilhando. Já tava trilhando. Já era o sinal. Já era o Adoro. sinal. Essa foi muito boa. Desculpa, Gabi, não deu pra resistir, Eu não. adorei. E aí a gente começou esse processo ali na igreja. Inclusive, isso é muito engraçado, porque mesmo nesse período, eu era muito envergonhada. Eu não gostava de conversar. Eu chegava e dava mal boa tarde para as pessoas. Eu não gostava de falar. O meu irmão, ele já era mais assim, gostava de conversar e tudo, mesmo sendo mais introvertido. E aí eu me lembro que, isso vai fazer sentido lá na frente na história, mas sempre chamavam ele de era o padre. Era o padre, porque ele sabia responder todas as perguntas que se fazia sobre a igreja, sobre a Bíblia. E ele bem mais novo que eu. Meu irmão é 2 anos e meio, quase 3 anos mais novo que eu. E mesmo assim, ele que tomava a frente, ele que estava ali. E ele nem podia estar no grupo, mas sempre fez parte. E aí a gente começou a servir, foi aquela coisa, a gente foi se apaixonando pelo serviço ao altar especificamente, não ainda por Deus diretamente, por Nossa Senhora. E eu e meu irmão, na nossa família é muito assim, você faz um compromisso, você vai até o fim, você vai se comprometer, você vai fazer da forma que tem que fazer. E a gente sempre foi muito comprometido. Então, realmente começou a fé nesse contexto de serviço sem entender ainda do amor.
É aquela disposição sem entender o para quê ainda. E foi a partir daí que realmente começou a nossa caminhada dentro da igreja. Então, sim, tive uma base católica, porque minha avó era católica muito devota, meu avô também, ambos, por parte de mãe e por parte de pai, mas que eu conheço mais a história por parte de mãe. Minha avó era, assim, apaixonada por São Francisco, pela Santa Cruz, e meu avô, que se chamava Antônio, apaixonado por Santo Antônio. Então, assim, eu sempre vi essa devoção dentro da minha família, mas comecei a viver mais profundamente a partir ali de 2021, entendendo o que era ser católica de fato. Eu acho que é aí onde está a diferença. Saiu de uma católica por tradição e começou uma vivência de experiência pessoal Exato. com Jesus. E quais foram os marcos que tiveram nessa trajetória, que fizeram dar essa virada, a essa evolução, né, espiritual, digamos assim? Sim, é algo muito interessante porque eu, mesmo no meio ali da moda, antes mesmo de voltar pro Miss, essas coisas, eu participei de outros concursos na versão mini Miss, né? E versão adolescente, que chama Miss Teen. Então eu tive algumas experiências, me apaixonei também pelo mundo Miss, que é um mundo que eu vejo muito propósito. Um dia já foi só única e exclusivamente sobre medidas e estética. Mas hoje existe muito mais a questão do intelectual, existe as questões sociais que são muito presentes dentro da questão do Miss. Você precisa ser um agente ativo na sociedade. E isso foi me encantando, porque realmente foi através do mundo Miss que eu me encantei pela comunicação. Quando você para falar e as pessoas param para te ouvir e você tem algo importante para dizer e isso as pessoas realmente te escutam, para mim isso foi muito marcante. E eu vi que como Miss eu era ouvida. Nesse sentido de realmente fazer a diferença ali na sociedade. Como Gabriela só era mais uma aluna, mais uma filha, mais uma pessoa ali da família, mais uma pessoa no mundo. Mas como Miss, não, eu realmente tinha um propósito por trás daquilo, onde eu realmente era ouvida por autoridades, por pessoas importantes, por pessoas que realmente podem mudar a nossa realidade. Então eu fui me encantando pelo mundo Miss. Mas eu acho que um momento muito marcante, eu vou voltar a falar do período ali de 2021. Porque foi ali no período da pandemia que Deus chamou a mim, a minha mãe e ao meu irmão ao mesmo tempo. Então foi algo em família. Graças a Deus a pandemia não me trouxe nenhuma perda. Minha família, graças a Deus, toda bem. Mas para nós, assim, foi realmente especial a pandemia. Foi onde foi uma das primeiras profissões que parou em São Paulo, foi a de modelo, né? Porque precisa daquele corpo a corpo, aquela coisa, o modelo tem que estar ali para poder trabalhar. Então, como parou, não dava para trabalhar como modelo. E aí eu comecei a... Foi como se fosse um choque de realidade. Meu Deus, e agora? Porque desde criança, como eu falei, comecei muito cedo. Eu só me via como modelo, eu só me via como isso. Eu, com 12 anos ali, já era completamente realizada. Tinha meu serviço na igreja que eu amava. Tinha a minha profissão que eu já era realizada. Minha família muito feliz. Então, assim, eu me via realizada. Eu não precisava buscar mais nada. Os meus sonhos já estavam realizados, digamos assim. Então, quando eu me vi sem ter a minha profissão, sem poder ir para a igreja, e em casa aquela coisa meio, e agora? O que é que vai acontecer? Será que a gente vai perder alguém? Será que o que é que vai acontecer na nossa vida? Aquela incerteza. Aí começou aquela dúvida real dentro de mim. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque a gente tem que se perguntar. Tudo que acontece tem um para quê na nossa vida. E aconteceu para todo mundo ao mesmo tempo. E eu me lembro de começar a refletir sobre tudo, sobre a minha fé. Foi até um período que eu fiquei um pouco naquela, acompanhando muitos influenciadores evangélicos, porque eu sentia que eles falavam mais sobre Deus do que na igreja católica. Então comecei aquela coisa de acompanhar, de fazer devocional, de fazer todas aquelas coisas junto com os evangélicos. Mas eu entendi que Deus, na verdade, estava me formando. Ele estava me ensinando um caminho até chegar realmente onde eu deveria, que era me entendendo como católica apostólica romana. E a gente precisa desses momentos para a gente se entender. E foi muito importante parar para refletir sobre a minha profissão de modelo, porque eu já não estava me identificando com a ideologia, com as propostas. Propostas assim no sentido de, você devia cortar o cabelo, você devia mudar a roupa que você usa, você devia não se portar dessa forma. Porque é muito assim, a gente tem que se moldar ao mercado. Tem que fazer o que o mercado quer, não o que você acha que é o certo, a religião que você acha que é a certa. Então, quando eu passei a entender que eu não fazia mais parte, foi um choque muito grande. Porque eu tinha certeza absoluta que eu já tinha o meu destino traçado. Eu ia ser modelo e ponto, e acabou.
Tanto que meu maior sonho era desfilar no Victoria's Secret. Eu achei até maravilhoso também que tinha acabado, nem precisava mais pensar nesse sonho. Agora voltou, né? Mas tá tudo certo, tá resolvido isso. Mas assim, foi realmente